Seja bem-vindo à nossa aula 8. Falaremos hoje sobre a segunda lei de Newton, ou chamada lei fundamental da dinâmica. Então, olha, na aula anterior, as aulas anteriores a essa, nós havíamos falado sobre força resultante e tal. Então, como calcular uma força qualquer? Então, primeiro a falar sobre como calcular, como equacionar isso foi Newton, na sua segunda lei, que ele diz assim: a resultante de todas as forças externas que agem sobre um ponto material é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Newton dizia que, na sua primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, que se eu tivesse um corpo desprovido de força, ou seja, não tivesse nenhuma força atuando sobre aquele corpo, esse corpo entraria ou em movimento, que seria um movimento retilíneo, ele estaria fazendo movimento sem nenhuma força atuando sobre o corpo dele, em linha reta, que a gente chama de inércia de movimento, ou ele estaria em repouso, que a gente chama de inércia de repouso, parado. Tá? E como calcular um corpo com a presença de força? E ele diz assim que força está relacionada à aceleração. Se um objeto for apresentado a ele uma força, esse objeto vai fazer com que no intervalo de tempo ele varie a sua velocidade, porque no corpo dele está sendo apregada uma força, empurrando esse objeto de uma direção para outra. Então ele vai variando a velocidade até chegar lá, fazendo com que surja também nesse movimento uma aceleração. Então observa duas coisas aqui: força e aceleração. Elas estão interagindo entre si sempre. Sempre que eu tiver força, eu tenho a aceleração, tá bom? E a aceleração e a força, ela tem que ser aplicada no objeto, e todo objeto possui massa. E por ser força um vetor, ela precisa de módulo, sentido e direção, que nós havíamos falado na aula anterior, tá bom? Então, como é que eu posso decorar essa fórmula? Eu coloquei um macete, que é uma dica de como você decorar isso aqui. Você pode pensar que o F é física e ficaria assim: o A, M, massa, né? Então ficaria física é massa, ó, facinho de decorar. Ou você pode colocar também a força é má, dá para tentar lembrar. Ou a física me assusta. Você escolhe aí o que acha melhor para decorar, mas que decore essa fórmula, porque nós iremos usar muito. Existem várias experiências e vários exercícios aí que envolvem essa fórmula. Seguindo, nós entramos agora na terceira lei de Newton, que diz assim: toda ação requer uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos, tá? Então observa esses dois objetos aqui. Eu tenho o objeto A e o objeto B. Se eles colidirem um com o outro, tanto o objeto A vai empurrar o B, quanto o B vai empurrar o A. Nós chamamos de força de contato. Então observa, essa setinha para cá é a força que B exerce em A, e essa setinha para lá é a força que A exerce em B. Então a gente pode estar representando assim. Mas será que todas as coisas que estiverem colidindo, ou se eu fizer isso aqui, já é um par de ação e reação? Não, tá? Para formar um par de ação e reação de acordo com o Newton, ele deu alguns critérios, que são algumas peneiras, que você tem que colocar lá e peneirar para ver se todo mundo está obedecendo as regras. Qual que seria primeiro? Primeira coisa de tudo, que é esse aqui que eu coloquei para vocês de vermelho, ó. Tem que atuar em corpo diferente. Não basta eu pegar esse exemplo, minha mão é o A, esse aqui é o B, bater aqui, falar: ah, professora, tá na direção horizontal, ó, tudo horizontal. Esse daqui tá para minha esquerda e esse aqui tá para minha direita, sentidos opostos. Porém, a regra principal que eu esqueci é o mesmo corpo, é minha mão, meu corpo. Então, isso aqui não é um par de ação e reação. Ele pode até parecer mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, bati com a mesma força, mesma intensidade aqui, porém é o mesmo corpo. Então, isso não é um par de ação e reação. Mas se agora eu bater em um outro objeto que não faz parte do meu corpo e eu fizer esse processo com a mesma intensidade, sentidos opostos aqui e mesma direção, aí vai ser um par de ação e reação, porque é aplicada em corpos diferentes. Então lembra, tem que atuar em corpos diferentes, tá? A força de ação e reação tem que ter o mesmo módulo. Se eu bato com 10 newtons, eu tenho que receber 10 newtons de força. Mesma direção, ou tudo na horizontal, ou tudo na vertical, lembrando que tem que ser corpos diferentes. E os sentidos têm que ser opostos, tá? Então, só um exemplo. Essas bolinhas aqui, professora, mas é o mesmo corpo. Não é. A bolinha
pode ser feita, né, do mesmo material, mas essa bolinha A não faz parte dessa bolinha B. Observa que são fiozinhos separando eles, então cada um aqui é um corpo, tá? Se ele tivesse colado, fazendo parte da mesma estrutura, como o meu braço faz parte da mesma estrutura, aí eu poderia dizer que não seria, tá bom? Então observa, se eu bato na bolinha aqui, a mesma intensidade que ela bate nessa bolinha vai sendo transmitida um para o outro até sair essa última bolinha. Se eu bater uma, sai uma, ação e reação. Bater uma bolinha, sai uma bolinha. Se eu bater duas bolinhas, A bateria está deixa fraca. a bateria ali, mas a gente leva assim mesmo. Se bater duas bolinhas, sai duas bolinhas. Então, do mesmo jeito, a gente pode ver um prego, o prego e o martelo. Tanto o martelo bate no prego, quanto o prego bate no martelo com a mesma intensidade. São corpos diferentes, agindo, tendo essa reação, né? E do jeito também do cara aqui fazendo o karatê, ele vai bater na madeira para fazer romper, mas ele recebe esse mesmo impacto, então se ele não tomar cuidado, ele pode se machucar. E engraçado é no espaço, ação e reação, por exemplo, toda ação ela remete a uma reação. Um exemplo da bexiga aqui, eu enchi a bexiga e soltei, ela foi fazendo esse movimento de subida. Mas para ele fazer esse movimento de subida, ela teve a reação de jogar o ar para baixo. Então, tudo que se move no espaço, por exemplo, os foguetes, eles conseguem se mover no espaço não por combustão, porque não existe oxigênio em grande escala para gerar combustão no espaço. Eles liberam nitrogênio de um lado para se mover do outro, ou seja, ação e reação. Espero que você tenha aprendido a nossa aula. Na próxima aula a gente faz mais exercícios evidenciando a segunda lei de Newton. Um grande abraço.